Meus amigos do Brasil, vou começar o programa dando uma boa notícia. Hoje é sexta-feira, tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. A segunda boa notícia, eu vou entrevistar aqui um amigo fantástico, sou admirador, sou fã, reverencio, tiro o chapéu. Doutor Thanos, José Jorge Thanos Júnior, advogado, brilhante radialista, brilhante amigo. Você é tudo de bom, Thanos. Para com tudo isso. Bem? Para com isso. Você é tudo de bom, rapaz. Que voz maravilhosa. Elogio de amigo é sempre bem-vindo. Bom, porque os inimigos não vão elogiar a gente, não, Alberto? Eu pensei que você ia falar que elogio de amigo não vale, né? Não, vale. Esse é que vale. Exatamente. Esse que vale, esse que a gente espera, né? Mas é uma delícia ouvir seu programa na Rádio Brasil de Campinas. E o Thanos, hoje ele atingiu um determinado nível dentro do rádio, dentro do segmento, que é o segmento político, né, dentro das suas críticas e tal, que as assessorias de Brasília telefonam para marcar entrevista. Engraçado isso, interessante, né? É interessante porque nós somos uma mídia regional, né, e todo mundo fica estupefato lá no jornalismo. Né? Como? O senador está ligando para cá. Quer falar. Quer falar. Mas, veja, você está num programa nacional, mas nós temos 3 milhões de habitantes na nossa região. Sem dúvida. 3 milhões de habitantes. Um político, quando fala para 3 milhões de pessoas, não é todo mundo que está vendo, mas tem YouTube, hoje você sabe, não é? Lógico. Você é multimídia, não é? Isso sobe para o YouTube depois e também tem as pessoas que acompanham ao vivo, algumas que acompanham a reprise do programa e no final... E depois, Alberto, sabe que, desculpe se eu quebro aqui a sua entrada, mas eu vejo pela sua posição também, porque você na região tem tradição. No Brasil todo, você é um homem que já passou por Bandeirantes, por emissoras renomadas. Não vou aqui ficar fazendo propaganda sua, porque a tua história já está uma história bem contada. Mas o fato é que nós aqui, na nossa região, ou mesmo na mídia, quando ela vai para a mídia nacional, que é o nosso caso, de uma certa forma, o seu muito mais, com tantas emissoras aqui, o nosso usando todos os meios de comunicação. O que ocorre é que as pessoas buscam a verdade, olho no olho, e querem saber como você pensa. Por quê? O padrão daquele jornalismo formatado, né? Pronto, pacotaço que vem, as pessoas já cansaram. Verdade. Acabou isso. Hoje é um outro lado que eles querem, né? Mas é um prazer estar aqui com você de novo. Prazer é meu. O Thanos tem um quadro no programa dele na Rádio Brasil, que o programa é das 11 ao meio-dia, né? Isso. Que é o Palavra de Honra. Palavra de Honra. Que ele faz uma crônica, né? Ele esboça um ponto de vista. E eu digo a você, às vezes eu estou andando assim, porque o rádio AM por vezes tem interferência e tal, mas quando começa esse quadro aí eu paro para ouvir. Palavra de honra, viu? Bom, Thanos, formado pela PUC, aqui de Campinas, mestre em Educação, Administração, Comunicação, professor das disciplinas de Ética, Legislação Publicitária, Mídia, Administração e Publicidade, Teoria Geral da Administração, professor do curso de Direito das faculdades, Max Planck? Ainda é tudo. Tuba, Policampo, Campinas, Faculdade de Valinhos, Jaguariúna. Jaguariúna Agora é universidade. Faz 15 dias que saiu o decreto lá, Unifage. Unifage, exatamente, brilhante por sinal. Aliás, tem algum grau de parentesco com os comandantes, o Ricardo Thanos é o presidente lá, meu primo com o maior orgulho, empreendedor. Preciso trazer ele aqui. Você precisa conversar com ele. Com certeza. Doutor Thanos, como fica caro denúncia contra o presidente desse país, não? Caro, caríssimo. Que absurdo, não? Que coisa, meu Deus. E a segunda parece que é a última, né? Bom, parece que não vai ter mais. Vai dar mais tempo também, acho. Não dá. Não, mas mudou-se. A Raquel, acho que a Raquel Dodge é uma procuradora mais calma, ela está com outras preocupações, né? Porque nós estamos vivendo no Brasil uma rixa institucional. Claro que há problemas. Há problemas de corrupção, Alberto. Ninguém tem dúvida com relação a isso. Sem dúvida. Né? Eu diria até que a natureza do país é corrupta. Conversávamos outro dia, né? Sem dúvida. Você fura fila?
Não é? Verdade. A natureza, todo mundo quer uma vantagem. Né? E essas negociações ficam muito claras no governo. Você vê a que ponto nós chegamos. Um Ministério do Trabalho emite uma portaria 1129 e traz à tona o tema da escravidão. Um tema que já deveria estar superado. Totalmente. Esse é um custo também do Brasil, não é só dinheiro. Sem dúvida. Sem dúvida, é um custo moral. Moral. Agora, por outro lado, eu fico feliz saber que nós temos caixa. Então, aí é que tá. Esse dinheiro, ele deixa de ir para onde? Ele vem de que lugar para, por exemplo, liberar tantas emendas, tanto dinheiro para os deputados? Muito bem. Vamos tentar responder, mas isso aí precisaria ter uma bola de cristal para saber. Vamos imaginar, em primeiro lugar, todos em Brasília comentam a legalidade das emendas parlamentares. Então, vejamos, no orçamento, os parlamentares enfiam lá no ano anterior uma necessidade de verba X. Tá, para uma determinada região e tal. Então, em tese, essa verba está alocada no orçamento da União. Tá. Agora, você sabe melhor do que eu, há o poder discricionário do administrador, do gestor público. Esse poder discricionário não vincula a liberação imediata só por estar aquela verba alocada, porque não se trata de educação, saúde, onde há obrigação, prioridade. Muito bem. Então, é um poder discricionário de quem administra. O presidente dá ou não, libera ou não. Eu queria saber, é só o poder, é só o presidente que tem essa prerrogativa? Ou ele assina ou não assina, ou libera ou não? É só ele? Então, na verdade, é um conjunto de posições. Mas o caixa, quem define é quem? Não é o Meirelles? Sim. Não é ele que está lá? Claro, isso tem que ir para a autorização, já está autorizado, porque já está no orçamento. Então, basta liberar. Então, a liberação passa a ser uma decisão política discricionária. Quem é que tem a chave do cofre? É o executivo. Muito bem. Agora, mas, doutor Thanos, então, nós temos o direito de, ao menos, imaginar que os deputados ficam torcendo a todo momento para ter denúncia. Basicamente é isso. Ter denúncia, instabilidade. Por exemplo, a bancada da bala ficou muito feliz com toda essa crise, essa segunda denúncia. Sim. Né? Nós temos aí a possibilidade... A bancada rural também. Os ruralistas. Sim. Né? Aliás, até se confundem. O Temer tem hoje 200 parlamentares da área rural, da agropecuária, são 200, né? Para 513 deputados numa É um Câmara, número absurdo, né? Muito grande, né? Muito grande. Né? Isso só com esta... Então, ele vai liberando, por meio de decretos, leis ministeriais, os interesses. A Renca na Amazônia deu errado, mas ela era um desses pagamentos feitos para a mineração naquela área da Amazônia ser regulada por uma outra lei, uma autorização que feria... Estava incluído nesse pacote? Sim, são pacotes. Você pode observar. Tudo isso vem a partir... Estava no primeiro pacote. Sim, no primeiro pacote. Estava no primeiro. E deu problema porque frontalmente ofendia aspectos ambientais previstos em lei. Não é? Se bem que a lei hoje está relativizada, né? Você vê o Supremo, depois acho que nós vamos falar tocar sobre por isso, Supremo mas a aqui. lei está relativizada. Mas por exemplo, a gente fala muito que em determinadas situações, sobretudo no funcionalismo público, a gente fala que é muito interessante você criar dificuldades para vender facilidades. Certo. E aquela história do tanto pior, melhor. Isso é lamentável para o país. Infelizmente, acaba a gente se deparando com esse tipo de coisa. Vamos então sair ali do Palácio da Alvorada e vamos para o Supremo, que aliás é perto, né? Tem até mais ou menos a mesma arquitetura, né? Aliás, bonitos, né? O Niemeyer foi extremamente feliz, né? Ao idealizar aquilo.
Você não acha, Thanos, que o nosso Supremo está muito exposto? Não é, há um vedetismo, na minha visão, extremamente exacerbado dos ministros do Supremo. É uma situação, fazer um comentário sobre o Supremo Tribunal Federal é de uma responsabilidade que você nem imagina, porque nós temos processos tramitando naquela casa, nós advogados, a sociedade precisa da decisão do Supremo para assuntos relativos a direitos e garantias fundamentais, mas hoje o Supremo é o Supremo Tribunal Criminal, né? Ele está desvirtuado. Então ele é o Supremo Tribunal Criminal, na verdade é isso. E ele é composto por uma corte política. E é essa a natureza da Suprema Corte. Agora, falta um pouco de bom senso, talvez, data máxima, eu vou falar com o vocabulário, data máxima vênia, senhores ministros, um pouco mais de tato, porque os ministros da Corte refletem o comportamento dos tribunais, o comportamento do juiz singular de primeiro grau. Então, quando um juiz bate boca lá em cima, ele dá um péssimo exemplo do que seja o trato urbano entre as pessoas, a urbanidade entre as pessoas, né? A educação, a cordialidade, porque o Estado, ele não é o todo-poderoso. As pessoas pensam que são, mas o Estado é o grande articulador da democracia. E essa palavra precisa ser bem ouvida. O que é o Estado democrático de direito? O bate-boca do Barroso com Gilmar Mendes essa semana, nossa, feriu. E a ministra, desculpe, excelência, a ministra Carmen Lúcia, ficou à mercê daquele bate-boca de boteco que surgiu ali. Você é isso, você é criminoso, você fala isso, você fala aquilo, e um bate-boca que denigre você julga não de acordo com a lei, mas de acordo com o réu. Com o réu. Isso é um absurdo, gravíssimo. É gravíssimo, né? Agora, o que fazer se eles são as autoridades máximas desse país? O que esperar de uma autoridade não tão importante? Agora, até quando eles são ministros? Isso aí é por período? Como é que é? Então, até a compulsória. Era até 70 anos, como estão mexendo na Previdência, as pessoas estão vivendo mais, já se passou para 75 anos, que é o período da compulsória, a não ser que... Mas então o cargo de ministro é vitalício? É. Mas não está errado isso? Não sei se está errado, Alberto. É a nossa Constituição, assim. Eu luto contra a vitalicidade. Claro que ela, segundo muitos, a grande maioria, por sinal, ela é importante. O camarada prestou o concurso, ser vitalício, ter inamovibilidade. O juiz não pode ser deslocado para cá ou para lá sem que ele queira. Então, ele é inamovível, segundo a Constituição brasileira. Ele não pode ter redução de vencimentos, a irredutibilidade salarial, para que ele seja independente. Não tenha que ter, por exemplo, uma outra atividade, não precisa ser dono de faculdade, não precisa ser... Ele pode ter lá a vida dele, segura. Então, a Constituição garante ao magistrado, ao servidor, uma certa condição de vida propícia para que ele atue com liberdade. Agora, Alberto... Então, a gente vai ter que aguentar, por exemplo, Gilmar, né? E outros santos. Sim, até os 75 anos dele. Né? Agora, o problema é o seguinte, nós vivemos num estado monárquico. O camarada pode ser pelego, prestou o concurso público ou entrou para o legislativo, ele vira nobre. É verdade. E ele está acima do povão. O povo não vale nada. E nem sempre precisa ser um homem ligado à lei, né? Não. Nada a ver, Não, né? mas até isso é democrático. Se você pensar assim, o fulano é metalúrgico e entra, no caso da magistratura, não, ele tem que ser formado em direito. Mas ele vai a um cargo do legislativo, não tem problema nenhum. É isso mesmo que a democracia quer. Que a pessoa mais humilde possa concorrer. Agora, se entrou, tem que ter um curso lá dentro. Ou nós temos que criar um curso prévio. Vamos estudar direitos e garantias fundamentais, cidadania, aí você está credenciado a disputar.
Na teoria, a sabatina é que o credencia. Então, no caso do ministro, é essa, mas todos vinculados a um partido. Todos vinculados, né? Você viu o Barroso? O Barroso foi indicado pelo PT. O Alexandre pelo Temer. O Alexandre pelo Temer. A ministra Carmen Lúcia, não estou desmerecendo ninguém, hein? Sim. Tá? Era parente do Sepúlveda Pertence. Não sei se sobrinha, não sei qual é o grau de parentesco. Há uma relação ali que eu diria é uma relação de proximidade que talvez, isso todos, hein? Todos. Ministro Marco Aurélio, na época do Collor, há uma proximidade com o poder que dizem assim, não, mas isso não tem nada a ver, porque depois que começa lá, depois que entra ele é independente e autônomo, eu não sei até que ponto. Você sabe que meu pai queria que eu tivesse feito direito, né? Vai fazer, ainda dá tempo. Meu avô fez aos 60 anos, sabia? Tá vendo que coisa boa? Aí, né, um dia eu falei, pai, mas por que você quer tanto que eu faça direito? Para você falar bonito, meu filho. Porque advogado fala bonito. E, meu querido advogado Thanos, é o seguinte, o Rio não tem mais jeito, né? Complicado, né? Ouvi um amigo falar assim, se nevar durante 15 dias, talvez o pessoal não está acostumado com a gente, com frio, né? Talvez aquilo melhore. Melhore um pouco, mas né? É difícil, hein? Que Olha, fazer ali? 112 policiais militares mortos. Hoje, mais deflagrada, mais uma ação com o exército todo para, enfim, subir o morro e tal. Não, é curioso, os últimos dois, você viu que morte estranha, os últimos dois soldados? Capitão? O capitão. Uma morte assim, ele foi assaltado, na verdade. Sim. Ele passou por aquele rapa de rua, não foi arrastão, no né? exercício da função, foi o arrastão que eles fazem. Agora tá uma coisa, até viralizou na internet um vídeo aí, isso em São Paulo também, você está no seu carro, de repente ali no semáforo fechou, normalmente eles vão atrás de mulheres motoristas, que deixam a bolsa ali, né, no banco do carona e tal, e eles já divisam, olha e tal, já chegam, não sei se é pedra ou se é uma vela de automóvel presa a uma linha, já bate, quebra o vidro, já enfia a mão, tira. Puxa, que coisa, coisa. Nós estamos matando no Brasil mais do que se matava na Guerra do Vietnã. Pois é. E aí, muitos se aproveitam, né? É o momento, então, de falar da menoridade, diminuição da idade penal, vamos prender, né? Eles não conseguem prender mais ninguém. Alberto César, meu querido amigo, nós temos cadeia para botar todo mundo? Não temos. Está acontecendo um problema gravíssimo no país e as autoridades têm que começar a agir. Olha o exército lá na Rocinha. Ele entrou, conseguiu conter a violência, saiu, voltou na mesma proporção. Nem o exército dá conta desse problema. E outra coisa, você falou de cadeia, Thanos, eu estava acompanhando seu programa no rádio outro dia, eu achei muito interessante você falar assim, na minha casa, às vezes eu não consigo falar o telefone celular, mas na cadeia eles falam mais do que todo mundo. É verdade. Pega melhor do que em todo mundo. Mas não é fato? É verdade. É fato, eles comandam o tráfico de drogas lá de Natal. Exatamente. Né? Lá do norte e nordeste. Quer dizer, e em casa eu não consigo. Tem lugares assim, eu moro numa descida, tem lugares que tem que subir. Que não tem, sobrado. Não tem sinal. Não tem sinal. Agora, uma coisa que eu não entendo também, eu acho que não deveria proibir a entrada de celular nos presídios, deveria liberar e fazer escuta de tudo isso. É verdade. Agora, eu acho que eles já fazem, né? Na verdade, já fazem. Agora, nós temos que entender que não há hoje um comprometimento no sistema penitenciário e verbas para poder atingirmos uma amplitude legal necessária que hoje não acontece. Você vai para um aeroporto, você sabe muito bem, você passa pelo raio-x para entrar, não é? Sim. Quantas penitenciárias tem raio-x funcionando? É verdade. Quantas? Né? É só para aeroporto internacional. Verdade, né? verdade. Então, veja, nós temos um aparato que é um aparato primitivo dentro do sistema penitenciário nacional. Você sabe que logo eles vão colocar detector de metais nas escolas, viu? Então, mas acho que já é necessário, né? Infelizmente, infelizmente. Mas, Thanos, vamos fazer uma análisezinha assim sobre a votação da reforma da Previdência, porque, embora a segunda denúncia não tenha passado pela Câmara,
mas o presidente se enfraqueceu. Menos do que teve, menos votos do que teve da outra vez. Isso é um indício de que está comprometida o movimento para a aprovação das reformas, ou da reforma da Previdência? Eu posso discordar da primeira afirmação, porque falam, o presidente está com 3% de popularidade, as últimas pesquisas deram 3%. Nem a Dilma, no primeiro... Não chegou tão baixo. Não né? chegou a 7%. 7%. Mas se você observar, ele não está enfraquecido, ele está fortalecido, não é? Fortalecido. O problema da reforma previdenciária não tem a ver com o Temer. O problema tem a ver com as eleições do ano que vem. Quem é que quer rotular seu nome a uma medida que vai antipopular, que vai prejudicar milhões de brasileiros? Milhões. Né? O LOAS, então, é uma vergonha. LOAS é uma vergonha. É o benefício de prestação continuada para idoso e deficiente. Tá. Né? LOAS é uma vergonha nesse país. Você imagina que a renda per capita de uma família não pode passar um salário mínimo para que o idoso receba R$235. Entendeu? Então, o grande problema é que rotulou-se a Previdência Nacional como deficitária. Olha, e agora que eu estou falando do Brasil inteiro, eu quero que o Brasil inteiro escute a Previdência, o regime geral da Previdência Social, porque tem o regime próprio, que é do servidor. O regime geral é altamente lucrativo, tanto que existe, eu repito isso em todos os lugares que eu vou. Preste atenção, existe a desvinculação das receitas da União, a DRU. Então, o governo vai lá, dá uma mordida de 30% e diz assim, olha, isso aqui é deficitário. Pode estar com problemas em função do desemprego, porque é preciso... porque não tem mais receita. Pode, mas também, depois do dia 11 agora, novembro, né? 11, 13 de novembro, a informalidade estará... Sim, vai absorver muita gente. Com relação à reforma trabalhista que nós tivemos, uma reforma de mais de 100 artigos. Mas deixa eu voltar lá. Então, a Previdência, esse LOAS, ele é uma vergonha. Vai ver quanto é a aposentadoria de um deputado. Então, nós temos o povo, cidadão desclassificado, e a elite... era a elite econômica? Não, a elite legislativa, que trata o povo como nada, Alberto. Nada, Alberto. Mas, então, em razão disso, você acredita que dificilmente passe, porque... Sim, mas não é por causa do Temer. Eu acho que o Temer é forte, tanto que ele está lá. Entendi. A Dilma era fraca, Por que era fraca? Porque na democracia parlamentar, a força está no parlamento. O Temer controla o parlamento. Logo, ele tem força. Né? A Dilma, mas ela foi julgada por um crime. Não, ela foi julgada por falta de força política. Sem dúvida, se ela tivesse força, ela não passaria. Era arquivado o processo. Morreria antes de ser votado, né? O Temer, Temer não, ainda não estou lá. Gostaria, mas... Não, ele está ruim agora, né, coitado? Aliás, tanto, o que ele tem, hein? Não sei, Alberto, mas 77 anos, deve ter tudo, né? Ele deve ter... problema urinário, eu não cheguei nessa idade, mas você sabe muito bem como é a vida, né? 77 anos, ele tem... O que ele tem? 77 anos. É verdade. Bom, quando eu tinha os meus 15, era inimaginável alguém chegar aos 70. Pois ele tem 77, teve um problema urinário, eu fiquei preocupado quando ele saiu do hospital, estava com a face inchada. Então, problema urinário, você sabe que retenção urinária, camarada incha mesmo, né? Incha, claro. Inchou, eu senti que inchou. E saiu de lá com, segundo os laudos que foram publicamente, chegaram à opinião pública e chegaram à mídia, aumento de próstata. Eu não sou médico, mas isso é meio normal, né? É meio normal. Diz que o homem, se chegar a 110 anos, vai ter câncer de próstata. Isso aí dizem, é verdade. Né? Na verdade, quer dizer, é o que dizem, né? Se não morrer de nada, morre com câncer vai ter câncer de próstata. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. E depois, você já pensou, 97% da população brasileira, todo dia... Que tensão que deve estar. Falando que o cara, não, tem que sair fora Temer, fora Temer. Não é por nada, hein, Alberto? Já pensou aqui, inimigos
vindo aqui à emissora, fora Alberto, né? É duro. Que isso? Quem que aguenta, né? Aguenta. Não, e tem uma coisa assim, né? Ele também está pensando no dia que terminar a gestão dele, porque aí ele passa a responder como claro, ele perde todo o foro privilegiado. Isso eu não sei, porque há uma questão de nulidade, os processos todos, eu não estou aqui julgando o que foi sentenciado, mas com certeza todos os processos, desde o primeiro grau até o último, deverão passar por um crivo um pouco mais severo com relação a nulidades que eventualmente foram praticadas nos andamentos processuais. Bom, agora como homem que faz comentários políticos, que faz análise políticas, eu quero que você me diga no seu pensamento aí, no seu modo de ver as coisas, quem está realmente se despontando para ser candidato a presidente, Doutor, eu te coloquei numa gelada aí? Na fritura aí? Eu tenho um quadro no meu programa de rádio que é o tacho do pasteleiro. Esquenta o óleo e joga o convidado. Você me jogou numa fritura. Não, mas você não precisa responder, não. Você só falar os nomes. Quem é que vai... Não, nós temos, sem dúvida alguma, né, no próximo pleito, nós vamos ter os candidatos que sempre disputam. Me parece que o Ciro Gomes vai tentar aí novamente a presidência. Me parece que a Marina também deverá ser. Estão tentando aí trazer o Joaquim Barbosa, que eu não sei para quê. Porque Joaquim Barbosa tem o perfil do jurista. E ele, na Suprema Corte, já mostrou que é um inconformado com injustiças. Né? Ele vai ser vice numa chapa. Vai infartar, ele então. Vai infartar, não tenho dúvida. Não é? Verdade. É o perfil das pessoas e vai ter que se submeter a essa pressão partidária. Nós vivemos um momento difícil da estrutura partidária nacional, há uma pressão. Então tem a Marina, nós deveremos ter aí outros candidatos. Você viu que outro dia eu estava vendo até o Roberto Jefferson falando de moralidade. Né? Ele é presidente de um partido. Estava bonitão, bem assentado, acho que melhorou de saúde, Deus o proteja. Passou muito mal, né? Passou muito mal, mas estava falando de moralidade e tal. Esses discursos vazios têm que acabar, né? Tem que acabar. Ou a população ainda acredita, tá? Eu acho que é melhor acreditar em Papai Noel, hein? Bom, Bolsonaro é outra linha, mas veja, as pessoas também não levam em consideração que uma candidatura em São Paulo é uma coisa. Você tem lá um estado pujante e tal, mas para você se eleger no Brasil, você tem que ter... Tem o Nordeste todo. Tem o Nordeste, tem o Sul. Você tem que ter... Quais são os partidos que têm hoje representação? O PMDB, né? Que é o antigo MDB da ditadura, então ele tem diretórios espalhados pelo... Todo mundo quer o PMDB, por quê? Porque tem diretórios. Pela estrutura, claro. Pela estrutura. Mas o PMDB... O PT também tem. Mas foram dois partidos, até o próprio PSDB. Mas também tiveram muitas máculas, muitas manchas nesses últimos tempos. É verdade, mas não tem saída. Os nomes vão ser apresentados e o eleitor vai ter que optar. Porque aquela história de eu deixo para lá, né? Deixo para lá, depois é o que está dando agora. Só se muda um país com política, né? Só política. De outra forma. Só política. E o eleitor, o problema é que você tem que ligar para o seu deputado, para o senador, entrar no e-mail, falar, escuta, você vai votar esse negócio da Previdência aí? Por quê? Porque a idade vai aumentar e a de vocês não. Cobre o senador, cobre o deputado federal. Eu acho que tem que cobrar todo mundo, né? Ô, Thanos, qual que é a sua visão sobre o povo de uma maneira geral? Porque nós tivemos uma manifestação popular muito grande por ocasião do impeachment, aquela coisa e tal. Mas eu não sei, eu acho que muitas coisas aconteceram que mereciam uma manifestação popular e eu estou sentindo que está meio arrefecido. A situação econômica, ela é uma situação hoje, eu diria meio que o marketing nos dá a sensação que as coisas estão melhorando. De fato, muitas delas estão, né? Não tenho dúvida alguma. A inflação, ela foi contida, falta investimento, mas nós continuamos moralmente fragilizados. Sim, concordo. A corrupção está se revelando em todos os níveis da estrutura pública. Mas a inflação também foi contida por conta da recessão, claro, hein? por conta de uma recessão absurda. Mas é o tal negócio, quando você está no inferno,
Quando o fogo abaixa um pouquinho, parece que tudo melhora. E nós estamos vivendo um momento de operação rescaldo, né? Ninguém gosta do Temer, mas também ninguém foi lá tirá-lo, né? Essas movimentações acabaram. E se hoje você perguntar para o povo, a maioria, quem vai ser, em quem você votaria, quem você acha que deveria ser o presidente, tudo bem, eu acho que há alguns aí que vão despontar e tal, mas acho que a esmagadora maioria não tem uma opinião formada. Eu acredito que não. E você acha que uma eleição, sobretudo para presidente da República, ganha quem tiver o melhor marketing, o melhor trabalho, a melhor agência contratada, o melhor marqueteiro? É assim que vai ser? Eu acho que não pode mais ser assim. A reforma política não poderia mexer nisso? Eles não fazem. A reforma política não poderia nem ter sido feita, né? Porque você faz lei para você. Nós poderíamos fazer as leis para eles, né? Claro. Eles deveriam ter uma comissão, como se faz um código. Tem uma comissão de notáveis. Essa comissão vai estabelecer e depois coloca, se for a lei pronta, a referendo popular. Né? Para ver o que a população... Agora eles falam, não, precisamos de 2 bi, 3 bi, põe aí 3 bi. Foi aprovado em 700, né? Então, mas dinheiro seu, era mesmo. 3,5, né? Era o dobro, 3,5. né? Era 3.400, uma coisa chegaram assim. a falar em 5. Daí, chegou a 2, 1,700. São bi. Você sabe o que é bi? Não, é dinheiro. Bi tem zero, né? Então, hoje, por exemplo, você vê partidos que não tem nenhuma expressão no cenário político, no entanto, tem fundo partidário. Então, tem fundo, estão lá faturando. Então, isso deve mudar agora com as novas regras, porque vai diminuir um pouquinho. Eu acho que na Previdência deviam pegar os aposentados e pensionistas e levar lá para eles fazerem a lei. O que você acha? Olha, que maravilha. Já que os políticos fazem as leis. Normalmente são pessoas aposentadas, experientes. Já sabe. Né? Até uma coisa, Thanos, uma coisa que me falaram e eu pude até comprovar. Quando você entra com todo o papel, com toda a papelada para você aí, com toda a documentação para receber o benefício, as agências bancárias, as instituições financeiras ficam sabendo muito antes de você. Você sabe que o seu benefício foi aceito porque eles começam a ligar para você te oferecendo dinheiro. Então. Mas como é que pode isso? Mas o sistema está todo interligado. Então, os bancos, hoje a gente teria um banco só. Não, meu banco aqui presta mais serviços. Não, eles mexem com juros, mas o Banco Central aglutina todos os bancos. Se o banco vai emprestar dinheiro para você, porque ninguém fala isso, esse dinheiro é mais caro porque ele tem que estar alocado no dobro lá no Banco Central. Ele tem que estar garantido. Então, a legislação bancária interna administrativa, ela é já inflacionária. Bom, se não for inflacionária, ela é já culpada pelos juros altos do país. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É muito interessante você ficar recebendo a todo instante. E outra coisa, hein? Então, eles sabem antes da sua vida. Exatamente. Né? Já vão lá querendo... Você quer fazer um empréstimo aí, compulsório? Olha, tudo compulsório. E coitadinho do aposentado, muitos, né, ficam assim, olha, eu vou receber um dinheiro adiantado, mas dá mais do que o dobro que você vai pagar em 70 e poucos meses. E às vezes ele até agradece. Muito obrigado. O senhor está sabendo que eu vou receber minha aposentadoria? Obrigado. Por falar em obrigado... Muito obrigado, você é show, adorei de novo, que fantástico. Bom, eu que adoro vir aqui. É uma coisa assim maravilhosa, Tano, você realmente é um ícone. Imagina. Não, com toda certeza, Alberto, você é a nossa junto, inspiração. Então... O Alberto apresenta aqui o Visão Geral, depois apresenta o Esporte Clube. Ele apresenta programa na Rádio Brasil. Eu narro futebol. Mas da meia-noite às 6 não estou fazendo nada. Mas você vê, é um meninão, né? Porque precisa ter energia para enfrentar o que ele enfrenta e é a nossa inspiração aqui. Ele é a inspiração, eu diria, de grande parte ou da maioria dos radialistas da nossa região. Seguinte, não foi para falar isso aqui. Não, mas é verdade, de coração. Gente, esse é o cara, Dr. Thanos, de voz maravilhosa. Acompanhe o programa do Thanos na Rádio Brasil 1270, vocês vão adorar. Tem o Brasil Campinas, né? Brasil Campinas. .com.br Brasilcampinas.com.br para todo o Brasil, tá legal? Palavra de honra, é um quadro dele lá, sensacional. Hoje, sexta-feira, vamos lá, hein? Que delícia, hein?
afrouxar o nó da gravata. Olha que coisa boa. Feliz final de semana para todos vocês. Ah, mas eu ainda volto. Eu volto às 7h05 no nosso RF Sport Clube, mas aí eu já volto sem gravata, bem mais esportivo, para a gente iniciar o final de semana. Saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. Meu caro, muito bem.